Olá, estudantes do curso de Metafísica 2 do Seminário Mater Ecclesia do Brasil. Vamos então para a terceira aula do nosso curso. Continuamos com o tema dos transcendentais. Hoje vamos finalizar aquele primeiro capítulo, o primeiro argumento do nosso índice. Antes de voltarmos ao conteúdo dos transcendentais, gostaria de iniciar com vocês esta aula com um trecho resumido da oração para o estudo de São Tomás de Aquino. Dai-me, Senhor, a agudeza para entender, a capacidade para reter, o método e faculdade para aprender, sutileza para interpretar, graça e abundância para falar. Dai-me, Senhor, acerto ao começar, direção ao progredir e perfeição ao concluir. Amém. Já que Santo Tomás era um grande metafísico e seguimos uma linha tão tomista na metafísica, por que não pedir ali a inspiração da sua oração para elevarmos a Deus também esta reflexão? Vamos então seguir com o nosso curso de Metafísica 2. Então hoje, aí dentro ainda do primeiro capítulo dos transcendentais, nós veremos a resolução das propriedades transcendentais do ente, ou seja, como se resolve todas essas características e propriedades do ente. Depois, os transcendentais como aspectos propriamente do ente, transcendentais como noções distintas do ente. Aqui é praticamente o mesmo tema. E no final nós vamos ver a analogia do ente e suas propriedades. Bom, vocês vão se lembrar que quando estudamos diversos cursos, especialmente teoria do conhecimento, eu falava para vocês sempre que a analogia é um dos conceitos mais importantes que existem na metafísica e fundamental para que a metafísica não se converta propriamente numa teoria do conhecimento. E foi justamente uma não compreensão do conceito de analogia ou o método da analogia para fazer metafísica que aconteceu essa inversão epistemológica, começando ali em Duns Scotus. Um dia eu gostaria de dar uma aula explicando propriamente isso. Eu falei um pouquinho na primeira aula desse curso, quando nós vimos ali a evolução, eu diria involução, do conceito de metafísica ao longo da história, mas um dia eu gostaria de explicar melhor para vocês como esse processo foi se dando. Hoje trataremos um pouco da analogia, vai dar para falar um pouquinho disso aí também. Muito bem, seguimos então com o nosso curso, ainda o mesmo capítulo dos transcendentais. Bom, muito importante. Os transcendentais como aspectos do ente. Aqui estamos propriamente na resolução dessas propriedades. Tudo que nós vimos até agora, nós vamos entender agora por que essas coisas são importantes para a nossa compreensão dos transcendentais. Começamos com uma pergunta. Os transcendentais são realidades ou noções? Quase sempre em filosofia não existe uma única resposta, não é? Então, aqui a resposta é as duas coisas. Os transcendentais são realidades e também são noções. E aqui nós vamos entender exatamente o que significa e posso dizer que essa pergunta é a chave de compreensão da nossa aula de hoje. Enquanto realidades, já que são as duas coisas, né? São noções e são realidades. Enquanto realidades, os transcendentais se identificam com o ente. O que significa isso? Os transcendentais são reais, enquanto reais são ente. Portanto, a unidade, a verdade, a bondade, a beleza não são realidades distintas do ente, outras coisas diferentes do ente. É o próprio ente que é uno, que é bom, que é verdadeiro, que é belo. Mas são propriedades e aspectos ou aspectos do seu ser. Eles nos dão uma noção de compreensão do ser, mas na realidade não são distintos, são propriamente, então, reais. Então lembre-se disso. Enquanto realidade, eles se identificam com o ente. Bom, são, portanto, os transcendentais propriedades comuns a todo o ente, ou seja, tudo aquilo que é ente, tudo aquilo que é ser, é unum,
bonum, verum et pulcrum. Isso é muito importante de se compreender, porque nós captamos intelectualmente do ser essas quatro propriedades e elas são principalmente o que nos permite conhecer e adentrar o ente. Então, tudo que você observar, tudo aquilo que é ser, possui essas quatro faculdades, ou melhor dizendo, propriedades. Então, o mais correto de você dizer dos transcendentais é que eles são propriedades comuns, ou seja, pertencem a todo ente. Dizer que o ente é uno, que é bom, que é verdadeiro, que é belo, não acrescenta nada realmente ao ente. Em que sentido? Dizer, por exemplo, este homem é uno, é verdadeiro, é belo. Você, na realidade, não está acrescentando nada àquele homem, mas você acrescenta a noção intelectual daquele homem. Por isso que é importante dizer, realmente se identifica, mas nós vamos ver que intelectualmente, racionalmente ou no nosso modo de compreender, acrescentam sim muita coisa. Bom, se na realidade não acrescenta nada, são apenas propriedades comuns, é por isso que vocês encontram esta frase aqui na Metafísica, no comentário à Metafísica de Santo Tomás. Ens et unum, isso vale dizer também et bonum, et verum, et pulcrum, convertuntur, ou seja, ente e uno, e bom, e verdadeiro, e belo se convertem. Eles convergem. São a mesma coisa na realidade. Preste bastante atenção nisso. E esta equivalência se manifesta sobretudo na predicação. E aqui é muito interessante. Nós percebemos quando predicamos o ente esta equivalência, esta conversão profunda que existe na realidade e como eles se identificam. Por exemplo, eu posso dizer de qualquer ente, de todo ente, que ele é uno, verdadeiro, belo e bom. Eu posso dizer, por exemplo, que esta xícara é una, que ela é verdadeira, que ela é bela e que ela é boa. Eu posso dizer deste livro que ele é uno, verum, pulcrum e bonum. Posso dizer desta imagem de Nossa Senhora que ela é unum et verum et pulcrum et bonum. Mas eu não posso dizer, por exemplo, que e posso dizer de certa forma que todo uno é ente. Então eu posso dizer as duas coisas. Todo livro é uno e posso dizer que todo uno é ente. Veja, a ordem da predicação não altera o resultado. Mas eu não posso dizer, por exemplo, eu posso dizer toda planta é ente, mas não posso dizer que todo ente é planta. Percebe aí como essa convergência se dá na realidade? Repito, eu posso dizer que todo ente é unum, bonum, pulcrum et verum. Posso dizer que todo verdadeiro é ente. Então veja, se converte. Mas dos outros entes eu não posso fazer inversão. Eu posso dizer todo livro é ente, mas não posso dizer que todo ente é livro, porque existe também a imagem que é ente, a xícara que é ente e assim por diante, ok? Então somente o transcendental e o ente se convertem na realidade. Dito isso, seguimos em frente. Os transcendentais como noções distintas do ente. Nós vimos ele como se identifica realmente, mas como noção é distinto do ente. E é muito fácil compreender isso. Enquanto realidade se identifica, na mesma medida que nós aprendemos e conhecemos o ente, nós conhecemos os transcendentais. Mas os transcendentais nos dão a conhecer justamente uma noção nova sobre o ente. Ou seja, enquanto noção, enquanto conteúdo de conhecimento, eles distinguem-se do ente. E, inclusive, nos dão a conhecer novas propriedades, novas informações sobre o ente. Se você entendeu isso, você entendeu tudo o que eu vou dizer a partir de agora. Vamos em frente. Bom, os transcendentais agregam à noção de ente um novo matiz. Porém, esse novo matiz, esse novo conhecimento
é segundo a razão, ou seja, para o nosso modo de conhecer. Quando eu digo, portanto, o livro é uno, verdadeiro, bom e belo, eu acrescento à minha inteligente muitas noções do ente livro. E quando eu percebo que os transcendentais, os quatro clássicos, são atributos reais de tudo aquilo que é ente, eu ganho racionalmente novas noções do ente enquanto tal. Essas propriedades me permitem aprofundar o conhecimento que tenho do ente, ok? Transcendentais, transcendentais, portanto, não são sinônimos de ente. Não é a mesma coisa dizer ser e dizer transcendental. Porque transcendental é um atributo que me permite compreender melhor o ente. Veja, se na realidade eles se identificam, enquanto noção são distintos, por isso não são propriamente sinônimos, ok? Pois manifestam de modo explícito aspectos não significados nesta noção. Quando eu estou dizendo ente e quando eu estou dizendo transcendental, não estou falando propriamente da mesma coisa, ainda que na realidade eles se dão, eles se identificam, ok? Ainda que sejam idênticas como realidade, como noções são distintas. Muito bem, já falei isso 1000 vezes, né? Não é o único caso. E aqui é muito interessante, a gente começa a ver a importância da analogia. Por exemplo, em Deus, que é absolutamente simples, Deus, como nós vimos, acredito que vocês viram também no primeiro semestre, é uno simpliciter. É uma unidade simplicíssima. Ele que é absolutamente simples, tudo se identifica nele, tudo se identifica, por exemplo, o seu ser é também o seu agir. A sua inteligência, a sua vontade não são faculdades de Deus, porque Deus é uma unidade pura, Deus não é composto. Portanto, a inteligência de Deus é o próprio Deus. A vontade de Deus é o próprio Deus. Mas o próprio S, né? O próprio ser de Deus. Olha, eu disse para vocês diversas vezes ao longo dos cursos que nós já estudamos que metafísica é o coração de toda a filosofia e muito necessária para fazer uma boa teologia. Essa questão, por exemplo, pode parecer agora muito teórica, mas nos ajuda a compreender coisas muito simples e com uma finalidade muito prática no chamado mundo da vida, se você acompanha outros cursos aqui deste canal. Por exemplo, não tem muito tempo, estava discutindo com um jovem que me perguntou, né, a questão sobre a onipotência e a onivolência de Deus. Aquela questão clássica a qual Santo Tomás já respondeu. Se Deus tudo pode, portanto ele é onipotente, ele poderia criar uma pedra a qual ele mesmo não pode levantar? Se sim, ele não pode tudo, porque não poderia levantar a pedra. Se não, não é onipotente, porque não poderia criá-la. Parece uma questão logicamente impossível de resolver, né? Vou repetir para que você entenda. Deus que é onipotente, conceito de onipotência, portanto, tudo pode. Pode criar uma pedra a qual ele não pode levantar? Se a resposta é sim, ele não pode, portanto, não é onipotente, levantar a pedra. Se ele pode, então ele é contraditório. Veja que é uma questão logicamente complicada. Como que você compreende essa questão? Justamente com a analogia, com o conceito de transcendental, como isso nos dá novas luzes para compreender. Por exemplo, a noção é distinta enquanto noção, mas na realidade não. Da mesma maneira, como nós acabamos de ver aqui, vou até repetir. Por exemplo, em Deus, que é absolutamente simples, vocês já sabem disso, uno simplister, seu ser é o seu agir. Sua inteligência e sua vontade não são faculdades distintas. Veja, quando eu digo a inteligência de Deus, eu não estou falando outra coisa que não Deus, mas é uma noção distinta de Deus. E não compreender isso não ajuda a compreender a resposta que Santo Tomás dá.
Porque Santo Tomás diz, sim, Deus é onipotente, mas não é onivolente. O que significa? Ele tudo pode, mas nem tudo quer. Deus que é onipotente também não é contraditório. Deus não pode criar algo que negue a si mesmo. Se ele pudesse criar uma pedra a qual ele não pode levantar, ele negaria a sua própria onipotência. Embora ele tudo pode, ele não pode contradizer-se. Nós compreendemos isso se estudamos bem metafísica, porque nós vimos que o princípio de não contradição é fundamental para o conhecimento humano. Então, uma questão como essa pode confundir, mas ela é falaciosa na pergunta, porque ela não é lógica. Ela contra a razão humana. Então, aparentemente ela não tem resposta, mas ela tem resposta sim se você leva em consideração o conhecimento, o princípio de não contradição. Veja como essas noções que nós estamos estudando são importantes não apenas para ficar no filosofês, mas para entender questões muito práticas da nossa vida. E isso vale para Deus, mas vale muito para nós mesmos. Se você pensar, por exemplo, aqui já estamos fazendo como fazemos bastante em aula presencial, quando vocês me devolvem com perguntas, eu vou percebendo o que chama mais atenção e o que é interessante pastoralmente, na reflexão pessoal ou não. Na videoaula não temos isso, mas quando eu imagino, eu consigo traduzir para você. Isso que nós acabamos de falar de Deus, vale também para nós, para a nossa vida. Vamos pensar na liberdade, por exemplo. O homem é livre para fazer tudo? Sim e não. Por um lado, ele pode fazer muitas escolhas, mas não pode fazer uma escolha que é contra a própria propriedade desta liberdade. Então, o homem é livre para voar? Teoricamente, sim. Mas a sua natureza não o permite voar. Então, embora ele seja livre para voar, ele não vai voar sem o auxílio de alguma máquina ou de algum instrumental, porque isso é contradizer a sua própria natureza. E aí nós podemos pensar muitas questões éticas e morais. Muita coisa o homem é livre para fazer, mas quando ele escolhe fazer, ele nega a si mesmo, nega a sua própria liberdade. Por exemplo, se uma pessoa tira a própria vida, ela o faz porque é livre, mas ao fazê-lo, deixou de ser livre porque não existe mais, não é mais ser. Enfim, tudo isso vai se concatenando e cada vez mais uma boa metafísica nos permite um bom olhar, um olhar profundo e adequado da realidade e, sobretudo, um bom estudo de outras disciplinas afins, como a ética, a lógica e depois quando vocês estudarem teologia também. Bom, acredito que aqui avançamos bastante. Vamos em frente. Bom, voltando lá, a pergunta, né? Os transcendentais são realidades ou são noções? Respondemos as duas perguntas. São as duas coisas. Nós vimos que, enquanto realidades, se identificam ao ente, e eu expliquei para vocês como isso se dá. Enquanto noções, são distintas do ente, nos acrescentam algo racionalmente. Agora, a questão fundamental é: então, o que acrescentam em nosso conhecimento os transcendentais? É quase, por que nós estamos estudando os transcendentais, então? Bom, aqui, resumindo todo o primeiro capítulo deste nosso curso de metafísica. A partir das próximas aulas, nós vamos começar a estudar propriamente cada transcendental, a unidade, a bondade, a verdade e a beleza. Aqui uma introdução geral que vale a todos esses. Pergunta para fechar bem a conta aí. Então, o que acrescentam em nosso conhecimento os transcendentais? Primeiro, unum e aliquid, que nós já vimos. O que eles acrescentam? Acrescentam a noção de uma negação ao ente. É o que acrescentam o conhecimento desses transcendentais. Por quê? A unidade nega que haja uma divisão interior em cada ente. Nós só conhecemos cada ente singular na realidade enquanto ele é uno. Quando ele se divide, ele não é mais um ente, é dois entes. E muitas vezes deixa de ser aquele mesmo ente para se tornar outro. Por exemplo, o homem, enquanto vivo, enquanto a sua alma está ali unida ao seu corpo, ele possui uma certa unidade. Então, eu o conheço assim. Se eu dividir esse homem, se eu cortar a sua cabeça, eu vou ter dois entes.
duas partes de um cadáver, mas já não é mais um homem, é um cadáver humano. Então, o uno, o transcendental uno, nos acrescentam esta noção de negação de divisão interior. E o mesmo vale para a liquid. Então, lembrar do que é a liquid, né? Algum outro, outra coisa. Nega a identidade de uma coisa com as demais. Ou seja, vai de acordo também com aquele outro princípio do conhecimento humano que nós estudamos na primeira aula de teoria do conhecimento ano passado. Além do princípio de não contradição, nós vimos também o princípio de identidade. Lembram? Uma coisa só é idêntica a si mesma. A noção, portanto, do uno e de aliquid acrescentam ao nosso entendimento essas duas realidades. No conhecimento ordinário, isso se dá de modo espontâneo e prático. Ninguém precisa estudar metafísica para saber isso. Porém, é importante aprofundar e abstrair para as outras consequências mais profundas, como aquela que acabei de falar para vocês. Bom, segunda coisa que acrescenta ao nosso conhecimento dos transcendentais. A verdade, a beleza e a bondade acrescentam a noção de acrescentam a noção de ente uma relação de razão. O que isso quer dizer? A inteligência e a vontade se ordenam, elas são feitas para captar a verdade e o bem. E de certa forma nós podemos dizer que a inteligência e a vontade dependem do bem e da verdade para serem atualizadas. A nossa inteligência, quando conhece a verdade, quando conhece o que é real, e quando conhece a nossa vontade, quando conhece o bem, ela é atualizada. Esse atualizar aqui, de acordo com o conceito de ato e potência que vocês viram no primeiro semestre. Essa perfeição atualiza a inteligência. A inteligência se torna mais inteligência quando conhece a verdade. A vontade se torna mais vontade quando está em posse do bem. Então, a inteligência e a vontade se ordenam, portanto, aos transcendentais. Verum bonum et pulcro. Assim nós podemos dizer que se ordenam à verdade e ao bem e que dependem deles para ser atualizado. Então, portanto, acrescentam à noção uma relação de razão. Por isso é importante o estudo dos transcendentais. A consequência disso para a ética vai ser muito importante. Uma outra coisa importante também, que é justamente por serem noções distintas das de ente, em nosso conhecimento, que os transcendentais nos permitem entender melhor a riqueza do ser das criaturas, bem como o próprio ser que é Deus. Se na realidade não se distingue, enquanto noção sim, isso significa que eu posso aprofundar o conhecimento das coisas. Eu posso aprofundar o conhecimento dos entes, portanto, tudo que existe no mundo a partir da noção de transcendental. E, de certa forma, o próprio Deus, porque justamente nesta relação entre criatura e criador é que eu posso ver as suas semelhanças e as suas diferenças, ou as suas dessemelhanças. Veja como a metafísica é importante para a minha captação, para a minha abstração e, finalmente, para a minha compreensão da realidade enquanto tal. E com isso, nós vamos à última parte da aula de hoje, que é a analogia. Calma aí. Por que deixou de aparecer para vocês os slides aí? Pronto, agora sim. Bom, como eu disse no início desta aula e perdi as contas quantas vezes para vocês em outros cursos, a analogia é o conceito mais importante que nós estudamos. Vamos lembrar o que é analogia? Bom, a analogia seria propriamente um tema de lógica, que nós já estudamos. Mas nós vimos por que ela é importante na teoria do conhecimento e também na metafísica. Um mesmo termo se predica analogamente de duas realidades quando
se atribui a cada uma delas de maneira em parte igual e em parte diferente. Isso é analogia. Nós podemos predicar, portanto, duas realidades parecidas quando existe um predicado que seja elo entre elas. Nós vamos ver, por exemplo, qual é o predicado que permite a analogia entre a criatura e o Criador. É justamente a participação no ser. A criatura faz referência ao Criador e o Criador faz referência à criatura. Então, sempre através da analogia nós podemos estabelecer o quê? Um ponto de convergência que nos permite pensar semelhanças e diferenças dessas realidades. Por exemplo, Deus é dito ente de modo análogo às criaturas. Por quê? Entre criador e criatura existe uma semelhança, ou seja, ambos são, e uma diferença, ou seja, Deus é por essência e as criaturas por participação. Então, pense aqui comigo. Ambos podem ser predicados analogamente a partir do ato de ser. O ato de ser, portanto, é o fundamento da predicação e da analogia entre ser e criatura. Mas veja, ambos são tanto Deus. Espera um pouquinho. Tanto Deus quanto as criaturas são. Porém, Deus é por essência. E as criaturas, não apenas homens, mas todas as criaturas, são por participação, porque participam do ser de Deus. Por isso, qual é a definição mais metafísica de Deus que existe, por exemplo, em toda a Sagrada Escritura? Eu sou. Não é assim que Deus se revela? Eu sou. Né? Quando Moisés diz, o que direi ao povo? Eu sou, falou contigo. Né? Então não diz eu sou bom, mas eu sou. Isso equivale a dizer que eu sou a plenitude do ser. O homem não pode dizer eu sou, ele vai sempre ser alguma coisa, porque Deus é por essência e as criaturas por participação do ser divino. Ok? Vamos em frente. O fundamento da predicação análoga dos transcendentais também é o ato de ser. Os transcendentais podem ser compreendidos analogamente da mesma forma. O fundamento dessa predicação também é o ato de ser. Os transcendentais também são. A raiz metafísica dessa analogia também é a participação no ser. O que significa isso? Tanto mais nós podemos compreender o ente, quanto mais ele participa do ser de Deus. O que significa isso? O ente, quanto mais ente ele é, quanto mais perfeito é, mais ele é uno, verdadeiro, bom e belo. Isso significa que os entes menos perfeitos são os entes menos unos, menos verdadeiros, menos belos e menos unum verum pulcrum. Eu sempre esqueço um. Verdadeiro, bom, belo. Verdadeiro, bom, belo. Bom, daqui a pouco eu lembro outro. Ok? Então, quanto mais o ente é uno, verdadeiro, bom e belo, tanto mais ele é perfeito. Consegue compreender agora? Vamos a uma reflexão existencial. Por que o homem é o ser mais importante de toda a realidade criada? Engraçado, né? Porque falar isso pareceria tão óbvio na Idade Média que não precisaria ser dito o tempo todo, porque isso era perfeitamente compreensível. Mas hoje convém muito pensar nisso, porque muitas vezes parece que a dignidade de um animal é maior do que o homem. Por exemplo, no Brasil, é crime inafiançável matar um embrião de tartaruga por conta do projeto Tamar. No entanto, embrião humano pode ser morto em alguns casos. Aliás, não deixa de ser crime, mas deixa de ser um crime punido, segundo a Constituição brasileira. Portanto, não é que o aborto em caso de estupro ele não é crime, ele continua sendo crime. Ele só não é
imputável de pena. Isso segundo a Constituição brasileira. Não estou entrando no mérito ético, ok? Mas veja, quanto mais uno, quanto mais verdadeiro, maior a dignidade desse ser. O homem, em toda a natureza, é o ser mais uno que existe, mais verdadeiro, não estou dizendo eticamente, tá? Verdade de conhecimento. Mais bom, tá? Aqui não estou usando metáfora, estou usando um pleonasmo de língua portuguesa, mas correto para você entender. Aqui não equivale a dizer melhor, equivale a dizer mais bom, ou seja, que mais participa da bondade e também da beleza. Quanto mais perfeito um ser é, tanto mais ele participa. É por isso que o estudo dos transcendentais são tão importantes na metafísica e no nosso conhecimento da realidade, ok? Esta aula é mais curtinha e se você quiser se aprofundar um pouco mais, pode ler aí no manual do professor Clavel. Eu vou indicar para vocês as páginas. Nós estudamos aqui, estão nas páginas... tá aí já no quadro, né? Da 184 a 199. Se você rever o vídeo, o coração do que está aqui já foi dito e até disse mais coisas do que está no livro. Mas seria bom, se você tem o livro, mesmo se não tem, tirar cópia, ler para reter esse conteúdo. E se você quiser ler diretamente de São Tomás, vai ler o Tratado de Veritate, né, das suas questões disputadas, questão 1, artigo 1. Ok? Espero que você tenha compreendido. Na próxima semana, ao invés de gravar uma videoaula, nós vamos fazer uma live aí, vamos conversar online para tirar dúvidas desses temas, ok? Então, vamos ter presente aí o índice. Nós vimos então já bastante coisa, hein? A revisão do objeto da metafísica e todo este primeiro capítulo. Vimos aí, em aspectos gerais, tudo o que concerne aos transcendentais. As noções transcendentais e os predicamentos, a dedução metafísica dos transcendentais e o que nós vimos hoje, as suas resoluções, transcendentais como aspectos do ente na realidade, transcendentais como noções distintas do ente e a analogia. Tá bem? Então, na próxima semana, na terça-feira, nos encontramos para tirar dúvidas. Ok? Vamos pedir a Nossa Senhora que nos ajude, então, a compreender e reter esse conteúdo. Santa Maria, esperança nossa e sede da sabedoria, rogai por nós. Bom estudo, sigo à disposição de vocês.